Há momentos em que o corpo desperta, mas a alma ainda está de joelhos, porque antes mesmo que o sol ilumine a terra, há dores que já nos visitam, há silêncios que gritam por dentro, há pensamentos que acordam antes de nós. E por isso, esta manhã não começa com pressa, não começa com exigências, começa com um clamor, um pedido silencioso, mas urgente. Protege-me, Senhor. Protege meu corpo, mas também protege aquilo que ninguém vê. Protege meu espírito, minhas emoções, meus pensamentos. Protege o que está ferido, mas também o que ainda nem sei que está quebrado. Protege o que carrego, mesmo sem perceber o peso. Protege o que espero, o que temo, o que amo. Neste instante sagrado, quando tudo parece quieto por fora, mas tumultuado por dentro, nós nos colocamos diante do Deus que vê antes que vejamos, que sente antes que digamos, que acolhe antes que compreendamos, e rendemos tudo a Ele. Rendimento não como desistência, mas como entrega consciente. Entregar é abrir espaço, é sair do centro, é dizer, eu não dou conta sozinho. E é nesse espaço de vulnerabilidade que a presença começa a agir. Ela não invade, ela entra com suavidade, ela não exige, ela acalma. E nesse toque invisível a cura começa. Porque a proteção divina não é apenas livramento de perigos externos, é escudo contra as tempestades internas. É silêncio que acalma os pensamentos acelerados. É mão que segura quando o chão parece ceder. É voz que sussurra no íntimo, eu estou aqui. Sim, Senhor, nós sabemos que estás aqui. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo parece escuro demais, tu estás aqui. E por isso, esta oração não é um grito desesperado, é um reconhecimento, é um voltar-se para ti, fonte de tudo. É olhar para cima e declarar, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Hoje não pedimos respostas imediatas, pedimos presença, porque onde estás a luz, onde estás a direção, onde estás a proteção, que esta manhã seja envolvida por essa presença, que cada canto da nossa alma seja coberto com esse manto invisível, que o medo encontre consolo, que a dúvida encontre fé, que a pressa se dobre diante da esperança, que o coração encontre descanso e que cada pessoa que ouve estas palavras sinta em seu próprio corpo essa proteção sendo ativada. Que ela envolva, que ela cubra, que ela guie. Começamos o dia com um clamor, e nesse clamor encontramos abrigo, porque clamar não é desespero, é intimidade, é saber que podemos nos voltar ao nosso Pai e dizer, aqui estou, como estou, e sei que Tu estás comigo. Protege-me, Senhor, cuida de mim, cuida dos meus, cuida do que não posso controlar. E que este seja um dia coberto, não por garantias humanas, mas por Tua fidelidade eterna. Às vezes, a dúvida não chega de repente. Ela escorre devagar, como uma sombra que desliza pelas rachaduras da mente. Ela não grita, sussurra, não confronta, questiona. Ela se aloja nos espaços entre o amém e o ainda não. Nos intervalos entre a oração feita e a resposta que não veio. E ali, em silêncio, ela planta incertezas. Será que Deus está ouvindo? Será que Ele ainda se importa comigo? Será que algo dentro de mim já não está cansado demais para continuar crendo? E é nesse território sensível que a palavra se acende como uma chama suave. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Essa frase tão humana, tão imperfeita, foi registrada no Evangelho como um grito do coração. Porque Deus não espera uma fé perfeita. Ele não exige uma convicção inabalável. Ele apenas pede verdade. E a verdade muitas vezes é essa. Creio, mas duvido. Confio, mas temo. Espero, mas me canso. E ainda assim Ele acolhe. Ainda assim Ele responde. Ainda assim Ele se aproxima. Não é a quantidade da tua fé que move o céu. É a entrega. É a sinceridade. É a confiança de quem, mesmo envolto em dúvidas, ainda se volta para Deus. Como Provérbios 3, 5, 6 nos lembra com ternura. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que você não precisa entender tudo para estar seguro. Você só precisa confiar. E confiar
É seguir mesmo sem ver o chão. É continuar orando mesmo, quando não sente resposta. É acordar e dizer: eu ainda escolho te seguir. Quando a dúvida escurece o interior, o que precisamos não é de culpa, é de luz. Uma luz que não vem da mente, mas do espírito. Uma luz que lembra que Deus não se ausenta quando você fraqueja. Ele permanece. Ele sustenta. Ele segura com firmeza a mão de quem pensa que vai cair. E muitas vezes é justamente no momento da dúvida que a fé se fortalece. Porque a fé verdadeira não é ausência de questionamento, é permanência apesar dele. É escolher confiar quando seria mais fácil desistir. Neste instante, respire com profundidade. Observe os pensamentos que tentam te sabotar e sussurre, mesmo que em silêncio: Senhor, eu creio. Mesmo com medo, eu creio. Essa oração, simples e sincera, já é suficiente para abrir caminho para a luz. A dúvida pode até passar por você, mas ela não vai te dominar. Porque há algo mais forte agindo agora, a presença de um Deus que conhece teu coração e que continua dizendo: eu estou aqui, não temas, estou cuidando de tudo mesmo quando você não vê. Nem toda ferida é feita por armas visíveis. Há dores que surgem de palavras não ditas, de olhares que julgam, de portas que se fecham sem explicação. Há injustiças que se instalam devagar, disfarçadas de silêncio ou de indiferença. São aquelas situações em que você sente que algo está errado, mas não consegue provar. Momentos em que você é mal interpretado, desvalorizado, deixado de lado. É aí que a alma grita por justiça, não por vingança, mas por reconhecimento. E é nesse lugar sensível que a presença de Deus se manifesta como defesa silenciosa e poderosa. Você não precisa lutar com as mesmas armas que te feriram. Não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa se justificar a cada passo. O Salmo 37:6 sussurra como uma promessa viva: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Em outras palavras, Deus fará a tua verdade brilhar no tempo certo. Ele revelará o que está oculto. Ele honrará a tua integridade, mesmo quando ninguém a vê. Porque Ele é o justo juiz. O defensor dos que andam em retidão, mesmo sob ataque, é doloroso ser acusado injustamente. É desgastante conviver com manipulações, calúnias ou decisões tomadas às escuras. Mas a proteção de Deus vai além do que os olhos veem. Ela se estende sobre tua reputação, sobre tuas escolhas, sobre tua história. Ela guarda teu nome, tua essência, tua verdade. E o que for plantado contra você em segredo será desfeito pela luz. O que for tramado contra tua paz será interrompido pela intervenção do alto. Também é necessário lembrar que muitas vezes os maiores ataques vêm do invisível, do mundo espiritual. Pensamentos que não são seus, palavras lançadas com intenção de ferir, ambientes carregados que sugam sua energia. Tudo isso existe, e tudo isso pode ser desfeito pelo poder de Deus, não com barulho, mas com autoridade, com discernimento, com oração. Neste momento, ore em silêncio. Senhor, cobre-me com teu escudo. Guarda-me das injustiças visíveis e invisíveis. Livra-me do que eu não percebo. E confie. Ele já está agindo. Deus não apenas te protege. Ele te posiciona. Ele te fortalece. Ele te ensina a caminhar com leveza mesmo em terreno hostil. Porque a tua justiça não vem do reconhecimento humano. Ela vem da aliança com o céu. E essa aliança é inquebrável. Respire. Solte o peso do que foi injusto. Entregue o que você não pode controlar e continue. Porque a proteção de Deus não te faz apenas sobreviver. Ela te faz florescer em meio ao deserto. Nem toda tentação aparece com aparência de pecado. Algumas vêm disfarçadas de consolo, de fuga, de distração. Elas se aproximam nos momentos de cansaço, de vazio, de desânimo. Quando a alma está fragilizada, o corpo também se curva. E nesse instante, o inimigo sussurra mentiras. Ninguém se importa. Não vale mais a pena. Você já falhou demais.
É nesse território nebuloso, onde a tentação encontra o sofrimento emocional, que Deus se levanta como defensor, não como um juiz que aponta, mas como um pai que protege, que acolhe, que fortalece o que está prestes a cair. A palavra declara em 1 Coríntios 10:13 que nenhuma tentação é maior do que a nossa capacidade de suportar e que, com ela, Deus sempre oferece um escape. Isso não é um peso, é um alívio. Significa que você não está à mercê das tuas fragilidades. Significa que, mesmo quando tudo dentro de você vacila, há uma mão estendida. Um resgate silencioso. Não vá por aí, sussurrado dentro do coração. Porque Deus vê o que está prestes a desabar, e Ele age antes que o abismo se forme. Talvez hoje você esteja enfrentando mais do que tentações visíveis. Talvez o que te pesa seja o abandono, a rejeição, o sentimento de não pertencer. Talvez você tenha vivido perdas que ainda não cicatrizaram, palavras que ainda ecoam, lembranças que ainda doem. Há um tipo de dor que não se trata com conselhos, se trata com presença. E é essa presença que agora te envolve. Isaías 40:31 nos lembra que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso não é poesia, é realidade espiritual. É uma promessa que se cumpre dentro do peito cansado. É fôlego novo para a alma que já não via saída. Deus não te abandona nos momentos escuros. Ele não se afasta quando o teu interior parece um campo de batalha. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos que Ele chega mais perto. Ele conhece teus gatilhos, tuas lutas, teus medos, e Ele não te condena por eles. Ele te cobre, Ele te blinda, Ele te protege de ti mesmo quando for preciso, e faz isso com amor, com firmeza, com compaixão. Porque você é valioso demais para ser deixado sozinho em meio ao caos. Agora respire. Diga em silêncio: Senhor, defende-me de mim mesmo, das escolhas que me afastam, das dores que me cegam, das tentações que me confundem. E sinta o peso sendo retirado. Sinta a força voltando. Não porque tudo mudou, mas porque algo dentro de você foi tocado. E esse toque é a prova de que você ainda está sendo guardado, protegido, sustentado. Porque Deus não te protege só dos outros. Ele te protege até da tua própria fraqueza. E isso é graça. Isso é amor em sua forma mais pura. Há dias em que o silêncio de Deus soa mais alto que qualquer resposta. Dias em que você ora, mas tudo parece ecoar no vazio. Em que você pergunta e nada responde. Em que você clama e só o som da sua própria voz volta. É nesse cenário que a fé é verdadeiramente testada. Não nos momentos de milagre, mas nas horas em que tudo parece imóvel. Quando as lágrimas secam e o coração se enche de perguntas sem resposta. É ali, nesse vazio espiritual, que muitos pensam que Deus se afastou. Mas Ele não se foi. Ele apenas silencia. E o silêncio dele também fala, porque o silêncio de Deus não é ausência, é construção. É o espaço entre a semente e o fruto. É o intervalo entre o pedido e o propósito. É o lugar onde Ele molda a tua resistência, aprofunda tua raiz, fortalece tua identidade. Às vezes, quando você não sente Deus, é porque Ele está trabalhando em níveis mais profundos do que tua percepção pode alcançar. Ele não saiu, apenas mudou o tom. Em vez de falar, Ele te observa crescer. Em vez de consolar com palavras, Ele te sustenta em silêncio. E esse processo não é castigo, é amor maduro. O amor que não vicia em consolo, mas ensina a caminhar mesmo sem ver. O amor que quer formar em você uma fé que permanece, que resiste, que não depende de sinais para continuar. Romanos 8:28 é a âncora nesse mar de incerteza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive o silêncio. Inclusive a espera. Inclusive os dias em que você não sente nada. Você não é fraco por se sentir sozinho. Você é humano, mas há um consolo que ultrapassa o sentimento. A certeza de que Deus está contigo mesmo quando parece estar distante. Ele vê tuas tentativas. Ele recolhe tuas lágrimas. Ele conhece teu esforço. E cada oração que você fez no escuro
será respondida na luz, não no teu tempo, mas no dele, que é perfeito, justo, cheio de misericórdia. Agora, neste momento de entrega, diga com humildade: Senhor, mesmo sem te sentir, eu escolho confiar. Mesmo no teu silêncio, eu permaneço em ti. Essa escolha é tua força, essa rendição é teu altar. E enquanto você fala, o céu te escuta. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você caminha, Ele prepara. Porque Ele nunca esteve longe, apenas silencioso. E no tempo certo, esse silêncio será preenchido com glória. Quando tudo ao redor desmorona, o que sustenta é aquilo que ninguém pode tirar. E há uma verdade que se mantém de pé mesmo quando você está em ruínas por dentro. O amor de Deus por você é inquebrável. Não muda com as estações, não desaparece com os erros, não diminui nos teus dias de fraqueza. O amor de Deus é como o próprio Deus, eterno, imutável, presente. Ele não te ama porque você acertou. Ele te ama porque você existe. Ele te ama desde antes de você saber o que era amor. Ele te escolheu antes mesmo de você pensar em escolhê-lo. E é por isso que nada, absolutamente nada, pode te separar desse amor. Nem as tuas quedas, nem as tuas dúvidas, nem as tuas decisões erradas, nem a rejeição que você enfrentou, nem a solidão que sentiu, nem o abandono, nem a dor, nem a morte, nem a vida. Como está escrito em Romanos 8, 37 e 39, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor não é sentimento, é raiz, é fundação, é alicerce que não racha, mesmo quando a alma treme. E se você chegou até aqui, com tantas cicatrizes, ainda respirando, ainda ouvindo esta oração, é porque esse amor te sustentou. Talvez você não tenha percebido, mas foi Ele quem te carregou nas noites silenciosas. Foi Ele quem te manteve de pé quando tudo te empurrava ao chão. Foi Ele quem te buscou, mesmo quando você se afastou. Ele nunca desistiu de você. Não importa o que te disseram. Não importa quantas vezes você foi deixado para trás. Não importa o quanto você se sente quebrado por dentro. O amor de Deus não desiste de você. Ele não se ofende com tua dor. Ele não se afasta da tua bagunça. Pelo contrário, é nela que Ele se aproxima. É nela que Ele restaura. É nela que Ele te chama pelo nome. Porque onde há amor verdadeiro, há presença. E Deus nunca amou com palavras vazias. Ele ama com ação. Ele ama com permanência. Ele ama com fidelidade. Agora, deixe que essa certeza te envolva. Diga em silêncio: nada pode me separar do teu amor. Deixe que essas palavras criem raízes dentro de você. Deixe que elas expulsem as mentiras, os medos, as culpas. Porque quando o amor de Deus entra, não sobra espaço para condenação. Não sobra espaço para abandono. Só sobra espaço para recomeço. E você pode recomeçar, hoje, agora, neste exato momento, sob o abrigo de um amor que nunca te deixará. A alma humana precisa de algo a que se apegar. Algo que permaneça, mesmo quando tudo muda. Algo que sustente, mesmo quando tudo falha. Algo que brilhe, mesmo quando tudo escurece. E esse algo, para quem crê, tem nome: esperança. Não a esperança ingênua de que tudo vai dar certo num passe de mágica, mas a esperança sólida, firme, ancorada no caráter de um Deus que não falha. A esperança cristã não é otimismo, é confiança no invisível. É a convicção de que, mesmo quando tudo ao redor desaba, Deus continua escrevendo uma história de redenção. Jeremias 29, 11 revela essa promessa como um sussurro divino. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa esperança é presente, é concreta.
Ela sustenta hoje e prepara o amanhã. Ela não depende de circunstâncias. Depende da fidelidade de quem prometeu. E se foi Deus quem prometeu, então a esperança é certeira. Ela não envergonha, como diz Romanos 5:5, porque ela vem do amor derramado em nossos corações pelo Espírito. Talvez você esteja em um tempo de confusão. Talvez o chão tenha se desfeito e os planos se perdido. Talvez você já tenha sentido sua fé oscilando, mas se ainda existe em você uma pequena chama, quase imperceptível, dizendo que vale a pena continuar, essa é a esperança falando. Ela pode ser pequena, mas é poderosa. Ela pode ser silenciosa, mas é firme. E ela te mantém ancorado enquanto a tempestade passa. Esperar em Deus não é passividade. É ato de coragem. É olhar para o vazio e dizer, ainda assim eu creio. É caminhar entre destroços e ainda encontrar beleza. É enfrentar a noite sabendo que o sol vai voltar. Porque a esperança cristã não está no que o mundo pode dar. Está no que o céu já declarou. Está na certeza de que a dor será redimida, que o que hoje é lágrima, amanhã será riso, que o que agora é perda se tornará testemunho. Agora, permita que essa esperança seja restaurada dentro de você. Respire fundo e diga com fé, a minha esperança está em ti, Senhor. E deixe que essa frase seja como âncora lançada em águas turbulentas. Ela te manterá firme, ela te sustentará. E enquanto tudo muda, essa esperança permanecerá. Porque ela não vem de ti, ela vem daquele que já viu o fim desde o começo. E ele diz, a tua história ainda não acabou. Há um lugar dentro da alma onde as palavras se tornam inúteis, onde o coração já orou tanto que a boca se cala, onde a espera se alonga como um corredor sem fim. É ali que muitos desistem, é ali que a mente grita, Deus se esqueceu de mim. Mas é também ali que a confiança mais profunda pode nascer. Não a confiança emocional, baseada em sensações, mas a confiança espiritual, aquela que nasce do reconhecimento de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo está em silêncio. O silêncio de Deus não é desprezo, é estratégia, é espaço para amadurecimento, é cuidado. É o lugar onde Ele nos ensina a caminhar pela fé e não pela vista. É o intervalo entre o que foi prometido e o que será entregue. E nesse intervalo, Ele nos convida a descansar, a soltar o controle, a confiar que mesmo sem entender o desenho, Ele conhece o quadro completo, porque enquanto você vê um fio escuro, Ele vê o tapete inteiro. Enquanto você vê o momento, Ele já escreveu o propósito. Não é fácil. A espera esgota. O tempo cansa. Mas é na perseverança que a fé cria raízes. É no silêncio que a voz de Deus um dia virá com mais clareza. Ele não te abandonou. Ele está presente, silenciosamente presente, operando no invisível, tocando o que você não pode tocar, reorganizando o que você não pode ver. E cada lágrima que caiu no tempo da espera está sendo recolhida. Nada se perde, nada é em vão, tudo está sendo usado. Confie, ainda que doa. Confie, mesmo sem respostas. Confie, porque Deus é fiel, porque Ele vê o que você não vê, porque Ele sabe o que você ainda não sabe, porque Ele te ama de um jeito que não depende do teu desempenho. E Ele não está medindo tua fé pelo que você sente, mas pela forma como você continua, mesmo com tudo te dizendo para parar. Agora, neste silêncio cheio de sentido, diga com o coração, eu confio em ti, mesmo sem compreender. Permita que essa confiança seja o chão de hoje, o alicerce da tua alma, a paz que você precisa, porque esperar em Deus nunca foi perda de tempo, foi sempre preparação para algo maior. E você está sendo preparado, não punido, moldado, não esquecido, amado. Confie, porque Ele não te tiraria do lugar onde você estava se não fosse para te levar a um lugar melhor. Há uma proteção que vai além do que os olhos conseguem perceber. Ela não se limita a portas trancadas ou muros altos. Ela é invisível, mas real, silenciosa, mas constante. É a proteção espiritual, que nos envolve quando tudo parece incerto, quando saímos de casa sem saber o que enfrentaremos,
quando o medo tenta encontrar brechas no pensamento. É nesse ponto que o Salmo 121 se torna mais do que uma leitura. Ele se torna abrigo, porque está escrito: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse para sempre não é poesia, é pacto. É presença fiel em cada segundo, em cada passo, em cada decisão. Deus não dorme, não se distrai. Ele não precisa ser lembrado do teu nome. Ele te observa com atenção constante. Enquanto você dorme, ele vela. Enquanto você anda, ele guarda. Enquanto você hesita, ele confirma. Há um escudo que te cobre, mesmo que você não o veja. E esse escudo não é feito de ferro, mas de promessas. Promessas que dizem: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Promessas que declaram: eu te guardo com os meus anjos. Sim, os anjos, aqueles que muitas vezes esquecemos que estão ao nosso redor. Mas o Salmo 91:11 nos relembra: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles existem, eles acompanham, eles cercam, e enquanto o mundo físico tenta nos roubar a paz, o mundo espiritual está em movimento, nos protegendo, nos sustentando, nos defendendo. Deus não te deixou vulnerável. Ele te rodeou com presença. Essa proteção também age por dentro. Ela guarda a tua mente contra pensamentos destrutivos. Guarda o teu coração contra mágoas que envenenam. Guarda tuas palavras para que nelas habite a vida. Guarda teus relacionamentos para que não se tornem prisões. Guarda teus passos para que não se desviem. É um cuidado completo. É uma cobertura total e ela está sobre ti agora. Mesmo se você não sente, mesmo se parece que está lutando sozinho, você não está. Respire fundo, perceba. Deus está te protegendo agora. Mesmo enquanto ouve esta oração, mesmo nas horas em que você se distrai, Ele permanece atento. Sua sombra está à tua direita, e a sombra só existe onde há luz. A luz de Deus está sobre você. Agora declare em pensamento: Senhor, cobre-me com tua proteção. Deixe que essa certeza seja teu refúgio, porque a proteção divina não é apenas promessa, é presença constante, viva, fiel. Há um silêncio diferente agora. Não o silêncio da dúvida nem o da ausência, mas o silêncio da paz. A paz de quem ouviu, de quem entregou, de quem confiou. A paz que vem quando a alma entende: não estou sozinho, não estou desprotegido, não estou esquecido. Não importa o que virá hoje, eu estou sob a proteção de Deus. Essa certeza não é uma ideia, é uma presença que se instala, que envolve o corpo, a mente, o espírito, que acalma o coração como um cobertor aquecido sobre os ombros cansados, que diz sem palavras: você pode seguir, eu estou contigo. Você não precisa mais temer a incerteza, nem carregar o mundo nas costas. O que te sustenta não é tua força, é a fidelidade daquele que te guarda. O que te defende não é tua resposta, é a sabedoria do Deus que tudo vê. O que te protege não é o controle, é a rendição. Rendição que não significa desistência, mas confiança. Confiança de quem acorda e diz: mesmo sem saber o que me espera, eu sigo, porque sei quem me guarda. Este momento de oração não termina com um ponto final. Ele se transforma em caminho. Ele continua nos teus passos, nas tuas decisões, nos teus silêncios ao longo do dia. Cada palavra desta oração ficou gravada no lugar onde mais importa, no íntimo. E ali ela segue agindo, como semente que cresce em segredo, como âncora que sustenta sem fazer barulho, como escudo que ninguém vê, mas que impede que o mal avance. Hoje, escolha carregar essa frase como um abrigo invisível. Estou sob sua proteção. Diga isso a si mesmo. Declare em voz baixa. Escreva se quiser. Deixe essa frase ser tua oração, tua confissão, tua verdade, porque é isso que ela é. Um lembrete vivo de que você está cercado, de que há anjos designados a teu respeito.
de que tua vida está nas mãos mais seguras que existem, de que nada do que vier poderá te abalar sem antes passar pela permissão de um Deus que só permite o que pode te transformar. Agora, antes de sair, respire com gratidão. Olhe para o céu, mesmo que apenas com o coração, e diga: Senhor, obrigado por tua presença, por tua proteção, por teu amor. E siga leve, siga confiante, siga guardado, porque esta oração não termina com amém, ela continua pulsando dentro de você. E aonde você for, a proteção irá junto, como promessa, como presença, como prova de que você nunca esteve só.